Bom, boa noite pessoal. Ah, Vamos falar um pouquinho então sobre eficiência e controle de sistemas de bombeamento, tá? O primeiro passo para obter um sistema de bombeamento eficiente vai sempre residir no fato de conhecer a finalidade desse sistema, tá? Então tem que se conhecer muito bem a destinação do sistema, o processo ao qual ele está relacionado, qual que deve ser a vazão fornecida e qual a configuração desse sistema. Feito isso, o sistema deve ser analisado e, caso necessária alguma estratégia de controle de vazão, essa deve ser feita da forma mais eficiente possível. Tá? Então aqui eu só tentei elencar alguns problemas bastante comuns, tá? Em sistemas de bombeamento. Então nós teríamos, por exemplo, a utilização de válvula de controle de vazão, tá? Então, ou válvulas de regulagem, né? A utilização de uma válvula de regulagem para regular a vazão em um processo quando essa válvula opera de forma constante, diríamos, parcialmente fechada, tá? Onde esse parcialmente fechada quer dizer além do usual, que seria próximo ali de 5 a 10%. Então, isso daqui vai estar indicando um problema cuja a causa mais provável é uma bomba superdimensionada. Então você tem uma bomba muito grande para essa aplicação, tá? A seleção dela não foi feita da melhor forma possível. Um outro ponto seria a utilização de bypass, quando esse bypass está sempre aberto, ou seja, você está sempre pegando parte do fluido que foi bombeado e retornando ele para um reservatório inferior, desperdiçando energia ali. Isso teria como causa provável a mesma coisa de bomba superdimensionada. Nesses dois pontos, tá? A melhor solução ela vai passar ou pela troca do rotor para um rotor menor, ou por se usinar o rotor da bomba, tá? Ou utilização de um dispositivo de velocidade variável, ou simplesmente trabalhar em uma rotação mais baixa. Esses provavelmente seriam um dos melhores pontos para a solução nesses casos. Tá? Quando nós temos bombas operando em paralelo de forma constante, ou seja, você tem um sistema com várias bombas paralelas e todas essas bombas operam o tempo inteiro, independente da alteração dos requisitos de vazão do seu sistema ou do seu processo. A causa para isso daqui vai ser óbvia, que seriam que as bombas não são controladas. E a melhor solução também é bastante óbvio, que passa simplesmente pela instalação de controles, ou seja, de tal forma que você permita ligar ou desligar uma determinada quantidade de bombas à medida que a necessidade de vazão no seu processo varia. Quando nós temos bombas operando de forma constante em processos que são intermitentes, isso daqui vai passar por um projeto incorreto do sistema. E a melhor solução vai estar ou na instalação de controles ou na resseleção da bomba, tá? Tudo devendo ser analisado caso a caso. E um último problema muito comum aqui é quando se tem um custo elevado de manutenção com rolamentos e selos mecânicos. Tá? A principal causa para isso é a bomba operando longe do ponto de maior eficiência. Ou seja, a bomba está operando muito longe do ponto de projeto dela. E isso acaba sobrecarregando os componentes, como selos, como rolamento, tá? Eixo, tudo devido a provavelmente vibração excessiva. E aí vai passar por uma melhor seleção da bomba, para a seleção de uma bomba mais adequada para determinada aplicação, tá? Só aproveitando, aqui nesses dois primeiros casos nós comentamos sobre a redução do tamanho do rotor.
A redução no diâmetro do rotor, ela promove uma variação na eficiência da bomba. Imagine o seguinte, tá? Ou a seguinte situação. Então, só fazer um comentário rápido em relação a isso antes da gente passar para as formas de controle em si. Redução do diâmetro do rotor. Então, a eficiência varia. Quando o diâmetro do rotor foi alterado. Mantendo-se a carcaça constante, ou seja, você tem a bomba e você efetua ou a troca do rotor, tá? Promovendo essa alteração de diâmetro, ou você faz a usinagem do rotor, tá? Também promovendo a alteração do diâmetro, mantendo a carcaça constante. Esse tipo de alteração normalmente vai ser restrito a no máximo, tá, 75% do tamanho do diâmetro máximo. Ou seja, uma variação efetiva de 25% no tamanho do diâmetro. Tá? Isso daqui vai resultar uma variação de altura de carga aí em torno de 50%, tá? Basta utilizar as leis de semelhança que você consegue calcular isso de forma fácil. Por que essa limitação nos 25% de variação? Porque variações maiores ou seja, uma redução maior no tamanho do diâmetro do rotor para esse tamanho de carcaça fixa, tá, podem afetar seriamente o NPSH, ou seja, Net Positive Suction Head, requerido pela bomba, tá? E a eficiência ou o rendimento da mesma. Por que que isso acontece? Imagine a nossa bomba centrífuga. Como sendo algo mais ou menos assim, tá? E essa carcaça, ela é construída pensando em um determinado tamanho de diâmetro.
Temos a bomba operando. Para esse dado tamanho de diâmetro, nós vamos ter um determinado espaço aqui, ó, entre a carcaça e o rotor. Ficou extremamente mal desenhado, né? Isso daqui na realidade seria um espaço menor aqui, tá? Presa nessa parte, que vai aumentando gradativamente na direção da voluta, ou seja, ele deveria estar aumentando para cá, né? Então, desconsiderando o erro no desenho aqui grosseiro, nosso problema é esse, tá? Nós temos aqui a voluta e o diâmetro do rotor e um determinado espaço aqui entre os dois. Se nós saímos dessa situação, diríamos, ideal de projeto dessa bomba, tá? E vamos para uma situação, fazendo uma ilustração absurda aqui, na onde o diâmetro desse rotor se torna muito pequeno em relação ao diâmetro da carcaça, nós vamos ter um espaço muito grande entre rotor e carcaça, de tal forma que vamos promover uma recirculação excessiva de fluido aqui dentro da bomba, e a eficiência dela vai cair drasticamente, tá? Além disso, a recirculação é uma energia que está sendo gasta, está sendo desperdiçada dentro da bomba, e isso vai fazer com que o NPSH requerido por essa bomba também aumente. Então, só ilustrando uma situação absurda para tentar explicar um pouquinho melhor isso daqui. Bom, agora sim vamos efetivamente falar um pouco sobre as formas de controle do sistema. Estratégias para controle da vazão. E aí nós temos que ter em mente duas situações distintas, tá? A primeira é uma estratégia onde no seu processo não existe uma variação de vazão, então teoricamente o seu processo foi definido, é aquela dada vazão constante. No entanto, é necessário realizar um ajuste devido à seleção da bomba, tá? E ao ponto de operação que foi obtido com a bomba instalada num determinado sistema, ou um processo na onde o controle de vazão faz parte desse processo, ou seja, você tem uma alteração regular na vazão necessária para aquele determinado processo. Então, no primeiro caso, ou desculpa, como uma primeira situação, né, não no primeiro caso, vamos falar do controle por meio de variação da velocidade. Bom, já comentamos sobre o impacto da velocidade, tá? Mas agora vamos só ilustrar o impacto da alteração de velocidade no controle de um sistema. Para isso, vamos considerar duas situações distintas em dois sistemas distintos. Então, ilustrando aqui curva característica para uma determinada bomba, tá? Hipotética. Vamos pensar que essa bomba operando na rotação máxima, por exemplo, vamos colocar aqui que isso aqui seja para 1750 RPM, tá? Poderia ser 3500 e assim por diante. Não interessa o valor para a gente agora, só a ideia do que a alteração vai promover. Pensar nessa mesma bomba operando a 1500 RPM
Então, de forma geral, ao diminuir o RPM da bomba, tá? Ao diminuir a rotação, nós vamos trabalhando nesse sentido. E aqui no último caso, vou falar que aqui ela esteja operando a 1100 RPM, por exemplo. Os desenhos não ficaram muito parecidos, tá? Mas imagina que seja exatamente a mesma coisa, a mesma situação. Então, o primeiro caso que a gente vai comentar é um caso onde tem uma perda por fricção muito elevada. Então, essa daqui seria a curva característica do sistema ao qual está aplicada essa bomba, onde nós temos uma carga estática relativamente baixa perante a carga de fricção. E o segundo caso seria quando nós temos uma carga estática elevada perto da carga de fricção. Então, aqui uma segunda curva característica, tá? Para um outro sistema. Qual o impacto disso? Ponto de operação para 1750 RPM, ponto de operação para 1500, ponto de operação para 1100 e a mesma coisa acontecendo aqui embaixo. Bom, isocurvas de eficiência normalmente possuem uma inclinação elevada, tá? Então nós poderíamos tentar imaginar algumas isocurvas aqui, ou seja, curvas onde a eficiência da bomba é constante, como sendo algo semelhante a isso daqui. Então vamos falar que aqui nós tenhamos um eta 90%, um eta 80%, um eta 70%. Quando nós estamos em um sistema com uma curva bem íngreme, tá? Ao promover uma alteração na rotação da bomba, nós estamos promovendo uma alteração de vazão, promovendo uma alteração de altura de carga, no entanto, trabalhando dentro de uma faixa de eficiência aproximadamente constante. Quando nós temos um sistema com uma curva plana, tá? Ou seja, altura estática elevada, operante a perda de carga, ao promover essa variação de vazão, essa variação de rotação na nossa bomba, nós estamos de novo alterando a altura de carga, nós estamos alterando a vazão, mas nós estamos também alterando de forma drástica a eficiência desse sistema. Então isso daqui deve ser avaliado com bastante cuidado, tá? Você vê que aqui nós temos um impacto maior na altura de carga do que na vazão, aqui nós vamos ter um impacto grande ou maior na vazão do que até na altura de carga, no entanto, também um impacto grande na eficiência desse sistema. Quando nós diminuímos a rotação, nós vamos estar diminuindo a potência consumida, tá? Se nós pensarmos aqui, poderíamos fazer alguma coisa mais ou menos assim, pensando em termos de potência. Isso daqui para os 1750 RPM. Os 1500 RPM e para 1100 RPM. Então, ao fazer essa alteração, esse controle, a potência consumida diminui. No entanto, nós desejamos que essa diminuição de potência ocorra mantendo-se uma alta eficiência, ou seja, operando perto do ponto de projeto da bomba, tá? Aqui, esse efeito também vai existir. A potência consumida pela bomba trabalhando com RPM mais baixo vai ser menor. No entanto, você diminuindo a eficiência da bomba ou a eficiência na qual ela está operando, parte dessa energia aqui está sendo jogada fora na forma de aquecimento, tá? O que não é desejado. Além disso, um outro problema é, se esse ponto de operação começa a caminhar muito para o lado esquerdo, nós vamos chegando perto do ponto de bloqueio da bomba, tá? À medida que se caminha para cá, nós estamos aumentando vibração na bomba, tá?
e aí vai aumentar o custo de manutenção, problemas com selos, problemas com rolamentos, eixo e assim por diante. Então essa ideia de uma primeira forma de controle. Aqui nós pensamos em algumas rotações pré-determinadas. Se nós utilizarmos um dispositivo de velocidade variável, tá, nós conseguimos uma infinidade de curvas aqui entre essas curvas exemplificadas. Tá? Então nós conseguimos mapear muito bem esse ponto de operação para uma determinada bomba. De novo, mais indicado para sistemas com curvas íngremes do que sistemas com curvas planas. Tá? Bom, exemplificando um outro tipo, nós podemos utilizar bombas em paralelo. Lembrando que aqui nós estamos pensando mais em uma alteração na vazão do processo. Tá? Então, imagine que nós tenhamos uma situação desse tipo. Vazão em função de altura de carga. Vamos imaginar aqui a curva característica de uma bomba e extrapolar para o caso de duas bombas operando em paralelo e para o caso de três bombas, desculpa que ele sai um pouquinho, de três bombas operando em paralelo. E o desenho ficou bem fora do que deveria, tá? Vamos considerar isso. Isso aqui a gente já comentou como obter essa curva, basta para uma mesma altura de carga somar as vazões, tá? É assim que a gente constrói as curvas das bombas. Então, aqui teríamos uma bomba, duas bombas operando em paralelo, e essa outra curva torta aqui seria para representar três bombas operando em paralelo. Tá? E se nós pensarmos que temos um sistema com uma curva plana, isso daqui nos dá uma ótima possibilidade de controle de vazão. Se essa seleção for feita de acordo com a necessidade de variação de vazão do processo, ou seja, se eu consigo casar a variação em cada um dos pontos aqui com um determinado regime de processo, eu conseguiria estar trabalhando com essas bombas sempre próximas do ponto de projeto, ou seja, sempre próximo do ponto de maior eficiência. E esse tipo, ou essa forma de controle se torna muito interessante, tá? Então, se eu tenho um bom conhecimento do processo, eu consigo casar a seleção da bomba de tal forma a montar curvas em paralelo que atendam essa demanda, muito provavelmente a opção de bombas em paralelo associada a um controle liga-desliga para essas bombas, de acordo com o requisito da vazão, vai me dar uma solução extremamente eficiente. Bom, terceiro ponto aqui, falando justamente de controle, né? Seria ligar e desligar a bomba. E aí só fazer uma ressalva, que quando nós trabalhamos com isso daqui, tá? É óbvio que o mais eficiente vai ser, pensando do ponto de vista dos paralelos, trabalhar no melhor ponto, ou no ponto de máxima eficiência da bomba. No entanto, uma outra forma de pensar é, se eu penso no controle para sistemas onde eu tenho tanque de armazenagem, um exemplo bem simples, tá? Aplicação água potável em prédio, alguma coisa desse tipo, na onde você vai acionar a bomba, essa bomba vai encher a caixa d'água, o que seria o nosso tanque de armazenagem, um reservatório superior. Essa água vai ser consumida ao longo do dia até que chegue em um determinado nível, ou chegar naquele determinado nível mínimo, é passado o comando para a bomba é acionada novamente e vai encher a caixa d'água de novo. Quando chega no nível máximo da caixa, enviado o sinal e a bomba é desligada. Tá? Então, um exemplo bem simples de um controle do tipo liga e desliga. Tá?
Para se aumentar a eficiência desse tipo de sistema, desculpa, ser utilizado e não bombeado. Você pode dimensionar ele para bombear a menor vazão que o processo permite, tá? Observa que isso daqui vai requerer um ótimo conhecimento do processo. Ou seja, imagina na situação, no exemplo que eu dei, né, de um prédio, tá? Então, se por algum motivo você tem um consumo máximo previsto, a ideia seria que ela fosse capaz de suprir essa demanda, caso você tenha algum problema referente, tá, ao seu sistema de armazenamento. A mesma coisa válida para um processo industrial, qualquer que seja, tá? Então, você sendo capaz de atender a demanda mínima que o processo permite, tá? Ou seja, suprir essa demanda do processo, você estaria trabalhando com uma vazão mais baixa, consequentemente uma velocidade mais baixa para um determinado sistema, e assim economizando do ponto de vista de perda de carga. Bom, o vídeo está com 27 minutos, acho que dá tempo da gente comentar aqui um controle por válvula de regulagem, tá? E aí a gente falar por que isso não é algo muito interessante se essa válvula está operando, meninos, parcialmente fechada, aí acima do que é corriqueiro, de novo, né, lembrando, de forma constante, tá? Ou seja, o seu processo ele não possui uma variação de vazão muito grande e essa válvula foi colocada para fazer um ajuste. E esse ajuste acabou se tornando permanente. Então, por que isso é uma péssima ideia, uma péssima forma de utilização, tá? Se a gente imaginar que nós tenhamos um sistema com uma dada curva característica, isso estava nos dando um ponto de operação com uma vazão muito maior do que a vazão necessária, e aí deve-se fazer uma correção, e essa correção é feita implementando-se uma válvula para regulagem de fluxo. A correção pode ser feita de tal forma que a nova vazão obtida, tá, o novo ponto de operação, atenda à demanda do projeto, não seja excessiva. No entanto, isso vai impactar em uma altura de carga aqui, ou uma perda de carga introduzida artificialmente no nosso sistema, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que toda essa energia aqui, ó, todo esse ΔH, essa variação de carga, está sendo uma energia literalmente jogada fora, tá? Pela perda de carga provocada pela válvula. Vamos uma curva característica, por exemplo, de sistema com uma válvula de regulagem parcialmente fechada, e aqui a curva característica de um sistema sem essa válvula de regulagem. Então, é sempre interessante analisar que vão existir outras formas muito mais eficientes de se fazer essa alteração, tá? Passando aí, por exemplo, até pela usinagem do rotor, caso seja necessário. Uma última forma seria um controle por bypass.
como seria o funcionamento, tá? Nós podemos ter um bypass na saída da bomba ou a instalação de um bypass em um reservatório ou um tanque de armazenagem, tá? Caso exista. De tal forma que ele permite que uma pequena quantidade de fluido retorne do sistema. E aqui, caso tenha um tanque de armazenagem, esse tanque atinja um nível máximo, tá? Ou seja, se o meu processo consome menos do que a minha bomba está fornecendo, ela vai armazenar isso num tanque até que ele atinja um determinado nível e o fluido passa a retornar por gravidade para o nível inferior. Ou esse ajuste é feito aqui, ó, por meio de uma válvula de controle no sistema de bypass, e essa linha alimenta diretamente o processo, tá? E eu controlo quanto dessa vazão é retornada. De novo, a energia que foi armazenada no fluido aqui está sendo inteiramente desperdiçada ao esse fluido retornar para o reservatório, tá? E às vezes cabe fazer uma análise mais detalhada de outras formas. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos falar especificamente de NPSH, tá? Vai ser um vídeo bem curto e encerrar a parte referente a bombas. É isso, muito obrigado.